E eis que por onde o Senhor veio, que Judá, a Betel, o homem de Deus, Jeroboão, estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar, por onde o Senhor, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, e sobre ti queima incenso os ossos de homens, e queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamará contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estenderá contra ele secou, e não podia tornar a trazê-la assim. E o altar se prendeu em cinza e derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontará por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor a mão do rei, e lhe restituiu, ficando como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, conforta-te e dá-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde vieram a Betel. Amém? E aqui eu falei, Senhor, essa palavra eu nunca achei profecias, né, contra o altar de Jeroboão, mas aqui o entendimento que eu estava vendo aqui sobre a explicação da palavra é a desobediência, né, do Senhor. E aqui diz, né, sobre isso, sobre a desobediência, sobre as portas da desobediência, né, que ele tem ali falado, o Senhor tem falado com ele para ele profetizar contra o altar de Jeroboão, né? E aqui ele falando isso, sobre ele profetizar, eles ali foram desobedientes para não fazer, né, o que Deus pediu. Só que ali, né, ele viu o que Deus faz, né? Deus pode pegar e segurar e secar a mão, como foi feito aqui, né? Nessa noite aqui que Deus fala, glória a Deus, né? Porque ninguém toca onde Deus manda profetizar. Se Deus manda profetizar para aquele altar, né, não ter mais algo de destruição, de oferendas, de ídolos, né, para ser quebrado, quem é ele para ele ali colocar a mão? Ele é só apenas o rei do mundo, né? Ali, porque o rei dos reis já tinha ordenado, né, a ele, para ele estar indo ali e profetizar contra o altar de Jeroboão. É assim na nossa vida. Às vezes a gente quer algo, o Senhor pede e não espera o Senhor trazer lá o sinal. Foi como foi feito aqui, né? O sinal o Senhor deu para ele estar indo ali e fazer essa obra. E tem muita gente que não ouve a voz de Deus, né? Aí ele vai pensar: será que é Deus mesmo que está falando comigo, né? Será que é Deus que está falando mesmo a minha língua? Vai que eu vou e a pessoa não acredita, né? Eu vou profetizar, né? E aí a gente fica nisso. Mas é Deus mandando ir, porque Deus já está lá, né? E aqui o entendimento que eu estava tendo de ser contra o altar do Jeroboão, e aí é a explicação, né? Que eu falei: Senhor, não tinha nem como, né? E me chamou muita atenção, né? Porque
igual eu ter falado que nada de Deus é negociado, como foi falado aqui, né? E a missionária, a obreira Marcele, estava ali falando sobre obediência. Eu falei, meu Deus, reconfirmação dessa palavra, né? Porque quando a gente tem uma responsabilidade de estar no altar para pregar, a gente tem que pregar não só para mim, para aquela pessoa que está subindo para falar da palavra do Senhor, mas para a igreja, né? Para a igreja ser renovada, né? Restaurada, né? Que é uma responsabilidade, né? E eu falo para o Senhor, Deus, que não seja eu, mas sim ative o teu Espírito sobre mim, né? Porque minha carne é falha, né? Então, Senhor, né? Quando eu estiver no altar, que não seja na Michele, mas sim o Senhor, né? Pregando a tua palavra, usando, né? Me usando para falar do teu amor para a igreja, né? Então aqui, gente, está falando sobre a desobediência. Eu não sei o que está acontecendo na igreja, muita gente obediente, porque aqueles que não ouvem a palavra do Senhor, né? Não escutam aqui a voz de Deus, né? Porque se ouvisse a voz de Deus, estaria na igreja, né? Estaria aqui hoje, cultuando na quarta, na sexta, né? E aqui a gente já tem falado muito aqui sobre isso, né? O que me chamou a atenção, para não voltar para o mesmo caminho. Qual a sua direção? Às vezes você está no meio despercebido, falei, Senhor, para onde eu vou? Mas Deus sempre dá direção se você ouvir a voz dele. E não adianta você só ficar ali pedindo, né, para Deus, mas vai, corre atrás, né? Vai, faz ali, ó. Já Deus falou que não vai estar tudo na mão dele, está no controle. É só você seguir em frente, que ele vai abrir as portas. Por onde você passar, por onde você andar, mas você sendo obediente. E não adianta a gente não ser obediente na palavra. É igual eu tenho falado sempre que nos cultos de domingo, na quarta, que o pastor tem, o Senhor tem usado a boca do pastor para falar muito. E a gente andar pelas veredas da justiça, por amor ao nome dele. Porque tudo que o pastor fala aqui no altar, a gente tem que levar conosco para fazer o que a direção que o pastor mandou pela palavra do Senhor. Porque a gente fazendo isso, a gente vai ter uma direção, a gente vai ter como chegar onde nós queremos, aonde que nós queremos conquistar aquilo que o seu coração deseja. Porque não adianta você só ficar ali orando, não, a pastor falou, mas eu vou continuar do jeito que eu estou mesmo, não vou fazer o querer dele, do Senhor, nem o querer dele, vou fazer do meu jeito. Isso aí já é uma desobediência. Por que ele está aqui? Porque Deus colocou ele para guiar nós, né? Porque a gente não tem como a gente ficar toda hora repetindo a mesma coisa para a pessoa. Por que você não foi para o culto? Por que você não foi? Você está vendo como que está as coisas, como que está a sua vida, a rotina que você está levando de destruição. Você está vendo o que está acontecendo? Tem toda hora o pastor, os membros tem que estar ali avisando, falando, sendo que você é profético, como ele foi ali, ó, para profetizar sobre o soberano, mas ele teve uma desobediência, né? Ele saiu do caminho. E aqui tem falado, né, na palavra do Senhor, glória a Deus, né? Mas depois apareceu o profeta velho e dizer aqui um anjo falou comigo, mandando você voltar. Por quê? A gente, ele estava falando, Deus já tinha falado nesse caminho. Aí vem uma pessoa que, não, é melhor você ir por esse. Se Deus falou para você por isso, por que você está dando ouvido para aquele? Porque a gente sabe discernir, o Espírito Santo ensina nós a sabe discernir a voz de Deus, né? Como o pastor tem falado, ele, né? E aí, mas tem pessoas que preferem ouvir a opinião dos outros, ou preferem ficar ali, mas a fulana falou isso, e a fulana falou aquilo. Aí o que acontece? É um passo de você sair fora da igreja. Porque se você estivesse dando a voz a Deus, você ia dar a voz para a fulana, que a fulana falou? Não. Mas não, eu não vou te dar a voz, não vou te dar o ouvido, porque o Senhor falou para mim fazer isso, que eu vou fazer o que o Senhor manda. Você está sendo ouvido
obediente. Não desobediente, né? Porque você acha que era um pleno domingo desse, no Dia das Mães maravilhoso, todos os domingos é um domingo da família, né? A pessoa prefere estar na rua buscando outras coisas, buscando outros livros, buscando o fim da vida dela, porque é isso que está acontecendo, né? Com algumas pessoas da live, da igreja, né? E é que Deus está mandando falar sobre essa palavra, porque a direção, a obediência é tudo nas nossas vidas. Porque ainda você ainda fica ali, ó, ouvindo a voz das pessoas, falando, não, vai para esse caminho, sendo que Deus já deu um caminho para você. Deus já está no controle da sua vida. Como tem falado ali no monte, como Deus falou grandemente, que estava plumando a minha vida, colocando meus pés na direção do Senhor. Aprumando que eu falei assim, nossa, depois daquela quarta-feira abençoada, eu saí diferenciada, sem entender, nem quero entender o que Deus está fazendo na minha vida. Eu só quero ficar firme na presença do Senhor e ter tudo para buscar uma salvação, porque é isso que nós precisamos. Se olhar quem, mas Senhor, buscar ninguém na minha casa, porque eu preciso ter um momento só eu e Deus. E é o que está acontecendo ultimamente, que eu não quero entender. Eu quero deixar do jeito que está. O Senhor está aqui do meu lado. Parecia aquela vontade de vir para a igreja hoje, no domingo. A gente já levantou no meio tudo. Eu falei assim, eu ali, já tinha mais de 2 meses que já tinha falado sobre essa reunião do Senhor nessa noite com as mulheres. Né? Faz uns 2 meses a gente estava programando, não foi do jeito que eu queria. Mas é do jeito do Senhor, porque quem faz aqui é o Senhor, quem manda aqui é o Senhor. Não nós, não é do nosso jeito, mas é do jeito dele, nem é do meu querer, nem do seu querer. É do querer do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Né? Sobre essa palavra de primeira vez, né? Então, isso que eu fiquei maravilhada cada dia mais sobre Deus está usando nós para estar falando e abrindo nossos olhos e nossos ouvidos. Por que você ainda continua desobedecendo? O Senhor nos agrada. Ele é falado aqui, né? Que é para ensinar a palavra do Senhor. Nem toda voz que parece espiritual vem de Deus. Eu falei, meu Deus, mas que palavra é essa? Né? A explicação que a pessoa da Ribeira pediu para mim. Eu falei, não estava entendendo, mas isso aí é que Deus só por essas palavras, explicações. Eu falei, que é mesmo. E tem pessoas que estão aqui na igreja, ora, busca, mas será que está ouvindo alguma coisa do Senhor? Eu estou orando, de madrugada eu vou lá, coloco meu joelho na minha casa. Mas no outro dia você obedece? No outro dia você está fazendo o que Deus manda? Você não está fazendo o que Deus manda. Você só está sendo mais um. Ainda bem que Deus tem misericórdia da sua vida, para você estar aqui hoje buscando e glorificando o nome dele. Porque você acha que Deus está se agradando? Se Deus deu a infalível, a obediência. Eu nunca tinha falado com obediência. Hoje Deus me assim, tocou muito sobre essa palavra de primeira vez. Porque ele fala, aleluia, aqui, obedecer até o fim vale mais que começar do que obedecer até o fim vale mais do que começar bem. A obediência pequena também tem consequência. Ele negou Deus, não adorou ídolos, só desobedeceu uma direção. Olha só o que é o contexto da palavra traz. Você desobedeceu uma direção do Senhor. Ah, pastor, mas é isso aí que você está falando? Não sei não, hein? Daí até pode ouvir o que o pastor está falando, mas vira as costas, está lá, fazendo tudo ao contrário. Que direção é essa? Você ouviu mesmo? Seus ouvidos estão abertos com o Espírito Santo, entrar e invadir tua alma, e você fala, Senhor, eu descia ali a casa do Senhor, eu desci ao vale dos ossos secos, eu profetizei, eu estava ali orando dentro do meu lar, eu desci a casa do orelho, mas quando você levantou, foi tudo em vão.
você estava perdido, sem direção, desobediente nas pessoas, não é só dentro da igreja, é no local do seu serviço, é dentro da sua casa. A obediência, ela tem que estar em todo que é lugar, começando dentro do nosso lar. A pessoa pode estar ali, mas se você fala assim, olha, estou falando isso para você, ou se você não acredita, vem de direção para Deus. Deus, o missionário Michele falou isso. Se eu estava ali, se eu estava no controle ali, quando ela abriu a boca para falar, Senhor, me dá um sinal, me dá uma resposta, me tira uma palavra antes de fazer e ele ficaria desobedecendo a Deus e não fazer nada, nem orar, nem tirar uma palavra. E aí Deus vai desagradando, vai ficar triste por isso. Nossa, minha serva é tão ali de oração e ela mesmo está indo abrindo um caminho para a direção da destruição. Gente, eu estou impactada por essa palavra, porque Aleluia, Jesus. Como uma palavra tão pequena, obediência assim, pode chegar a uma destruição. É como uma mentira, né? Estava ali na minha casa orando, falando, não orando, porque eu não estou orando do jeito que é para mim orar. Mas ali a gente fazendo as coisas, lavando uma louça, conversando, você vai tomar banho, você fala com Deus. Eu estou deitado, vi ali aquele negócio me incomodando, e eu falando deitado com Deus, Senhor, né? E Deus falando comigo, eu falei, eu quero começar esse serviço sem nenhuma mentira. Eu quero começar, se foi Deus, Senhor, que me abriu, né? Eu quero começar, que foi ótimo. O título não vou não. Eu já estava pensando assim, eu não quero, eu nem queria trabalhar na segunda-feira, mas eu falei, aí, olha como você vem com essa palavra para mim. A palavra de quarta-feira, que o pastor falou, eu não estou obedecendo. Entendeu? Você não está obedecendo. Eu vou te avisar quarta-feira que eu ia abrir as portas. Hoje você está querendo sair da direção? É isso que Deus está falando aí. Você está querendo sair da direção? Vigia, entendeu? Meu pastor dentro de casa, eu tenho pastor na minha casa. Eu faço qualquer coisa, ele fala, vigia, ele fala pra mim. E isso é gratificante, né? E eu tô muito feliz, porque eu tô sentindo como se fosse o primeiro amor tá voltando das minhas orações, né? Desde a semana que o pastor começou a campanha de saúde 23, é isso mesmo, né? Não vou deixar nunca de fazer essa campanha, né? Então, vocês aí na palavra, é isso que eu tô falando, eu tava querendo sair da direção. Você vê, a primeira palavra veio para mim, para depois, né, cortar para os irmãos. Então, irmãos, e aí eu refletindo sobre isso. Falei, não, vou amanhã, fiz ali minha marmita já, tá dentro da geladeira. Vou buscar o Senhor, vou pregar a palavra, vou tirar a palavra, e o Senhor vai falar com todos, para que, né, que todos venham sair ali fortificados, em nome de Jesus, né, sobre essa palavra. Então, vigia a obediência. Foi falado a semana passada para estar vigiando. Essa semana está sendo a obediência. Vamos obedecer, não só o Senhor. Sim, primeiro você tem que obedecer Ele mesmo, porque Ele está fazendo tudo nas nossas vidas, dando todo esse livramento para nós, porque Ele ainda vai dizer, nós não recebi minha vez, amiga, porque ainda você não foi merecido ainda de receber. Mas onde você está de pé, glorificando, vindo buscar a Ele, levantando-se Ele, tendo o seu serviço para poder pagar seu aluguel, tudo pago. Às vezes fica assim, mas falta mais dinheiro, falta mais uma coisa para pagar. Qual o Senhor? Deus está cancelando todas as vidas, em nome de Jesus, eu refleti nessa noite, né? E eu creio que nós vai estar ainda assim, cheio de unção para o Senhor, para a gente estar ajudando a igreja, ajudando. Que é isso que eu vejo. Essa semana eu apareci orando, porque lá no bebê, mas que foi uma coisa que
sem dinheiro, mas você está com sua geladeira cheia. Você entendeu? Ali uma comida, um arroz, um feijão para fazer. Ali já tá bom para mim, já, em nome de Jesus. Mas eu quero mais, né? O Senhor é o dono da prata, né? E Ele sabe o que Ele faz. A gente, hoje, o nosso caminho era para ser em outros lugares. Né? A gente estava passando fora, fazendo, mas Deus conhece nossas vidas, nossos caminhos, nossas direções. Se Ele direcionou hoje para nós vir para esse lugar, porque algo Ele vai trazer que é maior do que a gente pensava nas nossas bênçãos. Que Ele vai fazer. Porque não só tem isso comigo, tem outro, tem a semana inteira. Para a gente fazer o que nós estávamos entendendo fazer, em nome de Jesus, mas a gente vai estar fazendo com a honra e glória do Senhor, com a vitória que o Senhor vai dar nas nossas mãos, né? Glorificando, a gente vai estar ali, vai sentar para comer, mas Senhor, meu Deus, hoje eu estou aqui, não tem nada para me pagar, tá? Minha conta só está aqui para mim gastar hoje, para mim pedir o que eu quero, comprar o que eu quero, mas tudo lá porque eu creio, que não é fácil também. Eu espero uma coisa é outra. Ai, mas é Deus testando. Ai, você cuidando do Deus. Não, é Deus testando. Eu disse, até hoje quero ter, até hoje quero mais, mas fica aí atrás de dinheiro. E eu tava, nossa, eu vou fazer isso, vou pegar empréstimo, não sei o quê. Nossa, tava perturbada. Eu falei, de quinta a sexta. Aí eu fui à frente ali e ninguém ainda falei, deve ser o Marcelo me dar R$50 eu vim comprar um kit pra minha mãe. Aí o que ele fez? Foi ver hoje. Aí ele, nossa, Michele, acho que eu fui ver. Agora à noite, foi glória a Deus que Deus te abençoe. Porque não era fazer, né? Eu falei, mas Deus sabe todas as coisas, né? Por isso que a gente não pode. Isso ia ser uma desobediência, porque o que eu estava fazendo? Mentindo. E não pode isso. Eu falei, olha só as consequências. Essa mentira podia virar o quê? Uma perturbação, uma destruição sobre a minha vida. Verdade. Né? É o que está falando aqui. E hoje Deus está me corrigindo sobre isso. Para me vigiar mais e obedecer e seguir a palavra dele. Que é obedecer. Saia dessa obediência dele em nome de Deus essa noite, né? Para que ele venha trabalhar na vida dos irmãos, né? E aqui eu falo, mesmo depois de erro, a palavra que Deus tinha dado se cumpriu. Mesmo se eu fosse, ele falou, está falado, né? E aqui, porque o homem falha, mas Deus continua sendo fiel. Você está vendo como que é? A gente falha, mas ele está sendo fiel. Nossa, missionária. Por isso que eu falo, por isso que o meu pastor lá da minha casa fala, não vigia nada. Né? Você sabe Deus por isso. Por quê? Mas eu estou dando ouvido. Mas tem gente que sempre fica no mesmo erro. Sempre está ali errante. Eu já falei para você, você não já está sabendo que é assim. Até quando você está errando a mesma coisa que já foi falado 1000 vezes. Você não é mais criança. Você não é mais bebê. Você é uma mulher, um adulto, um homem adulto. Presta atenção. Sabe que o cajado tem que descer na tua cabeça para você acordar? Aí, tem gente que não sei que não entra na cabeça. Você está vendo? É tanta coisa ali, ó, para fazer. Minha mãe, isso, lá na lavanderia, e aqueles dois desobedientes, e tem que lidar com eles, né? A gente sair do foco. Eles saíram do foco essa direção. Porque, mas mesmo assim, né, eles saíram do foco e voltou de novo no caminho do Senhor. Mas essas pessoas desobedientes querem tirar nós do foco, né? E aí eu falei assim, nem vou lá na minha mãe, porque eu vou ficar até por aqui. Eu já sou patriarca. Eu vou ficar até por aqui. Deixa Deus trabalhar do jeito da maneira dele, né? Porque se a gente está oposto a buscar a nossa vitória, não só nós, como de todos, como o pastor preza por isso, para
para a vida dele e a nossa. Porque não está sendo fácil, né? Ninguém falou que ia ser fácil também, né? Porque é igual ele fala, na caminhada do Senhor, tem lutas, mas essa luta passa. Passa com uma só união, uma equipe, né? Porque é igual minha mãe vai ser falada. Sem uma equipe nós não somos nada. Por que nós ajudamos um não ajudar o outro? Sempre vai cair tudo para aquele que está sobrecarregado. A carga fica para lá e para cá. Um joga para o outro. Porque não tem uma direção. Não tem uma concretização assim de algo. Que eu vou fazer, você vai ficar ali, eu vou ficar aqui. E acabou. Sem ouvir a opinião de ninguém, mas ouvir a voz do Senhor. Porque Ele que preparou os soldados dele para poder seguir e enfrentar aquela guerra e ganhar aquela guerra pelo nome do Senhor Jesus. Com Ele conduzindo e vou ver até onde eles vão. Quando eu ver que não dá mais para eles, eu entro no meio e faço o milagre acontecer. É o que vai acontecer nessa noite com os irmãos. Deus está entrando na guerra. Deus está lutando junto com vocês para vocês vencer essa guerra e sair dessa situação, né? Não ficar na situação que estamos, mas sair dessa situação para que o nome dele seja glorificado, né? E a gente venha fazer o querer do Senhor, sem olhar para trás, sem entrar em outro caminho, só na direção dele, porque é isso que ele está pedindo nessa noite. Aqui nós viemos entrar nessa guerra com ele, que já estamos em fim da guerra, em fim da luta. Que a bênção está chegando, a bênção está chegando, mas não deixa a desobediência, uma palavrinha, deixar você sair fora da direção. Liga o foco que você está. Mas uma pessoa não quer nada com Deus, deixa ela, que Deus já vai trabalhar na vida dela. Foi como ele falou aqui, glória a Deus, aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Então ele tipo aqui, o altar se feriu sistema, o altar se ensinava o nome de Deus, apontava a morte do Senhor. Sobre você não tem bola comigo, para que ele me restitui minha mão. A pessoa que não viu, nada não viu, ela vai pedir para você orar. Você pede para o seu Deus, né? Para ele trazer a minha mão de volta, trazer a minha vida, a minha paz interior. Eu não sei, eu sei que eu errei, mas pede para o seu Deus, porque nem ela vai conseguir pedir para o Senhor, dizendo que ela pode tirar, mas ali Deus não vai ouvir ela, vai ouvir você que está ali no foco, que ela quis tirar, que ela não te ouviu quando Deus te usou para falar. Quando Deus falou assim, vai lá e fala isso, isso e isso, e ela não te deu ouvido, ele não te deu ouvido, ele vai pedir súplica para você, vai fazer súplica para o Senhor, vai falar, fala para o seu Deus, para ele voltar a restituir a minha vida, o que eu fiz contigo, né? Por isso que hoje as igrejas aqui tá fazendo por quê? Porque não estão obedecendo a Deus. Porque você isso comigo, sei o que, não, é só desobediência. Não vem falar que é demônio, é nada de diabo, né? É você que é desobediente, é você que não ouve a voz do Senhor. Por isso que você não está aqui hoje. Porque se você fosse obediente, você estaria aqui. Pelo menos não vem nem se fosse chegar no final do culto com só um amém, mas estaria aqui buscando a Deus. E hoje Deus está ensinando